Fala torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. Antes de tudo, confere se você está inscrito, curte, compartilhe e ative o sininho das notificações, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, um assunto que tem de fato causado medo a alguns torcedores do Vasco, revolta, e uma revolta justa, vem sendo as agressões, né, e assassinatos de torcedores do Vasco pela torcida rival. A gente teve aí o relato, né, no jogo contra o Botafogo, foi um torcedor do Flamengo, de uma torcida organizada do Flamengo, que assassinou, né, um pai de família, né? O cara nem estava indo pro jogo e foi assassinado, né, por esse torcedor do Flamengo, já foi preso pela polícia do Rio de Janeiro, é o principal suspeito. A gente sabe apenas que é um torcedor do Flamengo, mas o suspeito tem sido esse. E além da morte desse torcedor, outro torcedor levou um tiro no pé nessa situação, né? Teve um torcedor lá no Distrito Federal vascaíno que foi morto com uma faca, né, a facadas, por um menor de idade de 15 anos, matou um torcedor. Também outro pai de família de 34 anos também foi morto por estar vestindo a camisa do Vasco, né? E a gente tem talvez aí uma situação que está repercutindo mais até, que é da senhora, né? A senhora Mona Lisa, né? Mona Lisa Ferreira. Ela é uma senhora que tem um cuidado, né, com os animais de rua e tudo mais, torcedora do Vasco. Ela postou um vídeo, né, toda feliz, que ela foi vender doces, né, durante o jogo no Maracanã. Ela estava trajada com a camisa do Vasco. Ela não estava trajada com camisa de torcida organizada, para que justifique, né, algum torcedor de torcida organizada dizer que ela estava com a camisa de torcida organizada, então ela sabe onde está se metendo. Não, ela estava com a camisa do seu time de coração e foi no Maracanã vender doces para ajudar na causa que ela luta, né, que é, no caso, a causa dos animais de rua, que ela briga, que ela cuida, né, e foi covardemente espancada, né, basicamente, por torcedores do Flamengo, né. Ela voltou para casa com o braço enfaixado, né, o braço ali lesionado, um soco no olho, né, o olho dela roxo, né. Então a torcedora do Vasco ela foi agredida simplesmente por estar com a camisa do Vasco e estar vendendo doces, né. Eu acho um pouco fantasioso demais achar que uma senhora, né, com camisa do Vasco, ela tem incitado uma violência ou uma briga vendendo doces, né. Então a gente tem que avaliar, né, a sociedade tem que avaliar melhor, né, toda uma situação que uma pessoa de idade, ela simplesmente é agredida por estar vestida com a camisa do seu clube. Isso é inaceitável em qualquer sociedade do mundo. Isso é inaceitável que uma pessoa seja agredida por estar vestindo uma camisa de um clube. Ela não está vestindo uma camisa, mesmo que fosse, né, de uma camisa de torcida organizada, isso não seria motivo para ela ser agredida. Estamos falando de uma senhora, né? Ao entorno do Maracanã também temos vídeos, né, de um casal de vascaínos que foi agredido covardemente, né, pego de surpresa ali, por uma dupla que também era da torcida rival. Então a gente vê que os vascaínos parece que eles estão sendo agora perseguidos pela torcida do Flamengo, né? Você não pode mais usar a camisa do Vasco, você não pode mais torcer para o seu clube, né? Porque eles acham que tem o direito de te agredir, direito de ir atrás de você e cometer as maiores atrocidades, porque você é torcedor do Vasco e não é torcedor do Flamengo, né? Então a gente tem que começar a repensar a nossa sociedade, né? A gente vê como uma coisa fútil, né? Como simplesmente você está torcendo para um clube de futebol, você é morto por um jovem de 15 anos, né? Assim como aconteceu em Brasília, né? Com uma faca de cozinha, uma faca ali, parecia aquela faca de churrasco, né, que o pessoal normalmente usa. Parece que a polícia fez a apreensão do jovem, né? O jovem se entregou com a mãe e com uma advogada já, né, para tentar justificar o injustificável, né, que ele matou uma pessoa com uma faca, né. Então, assim, a gente fica muito entristecido, mas a gente tem que lembrar, né, uma torcida do Vasco, eu não vou mencionar aqui o nome para não ter nenhuma polêmica, nenhum problema, mas quem é vascaíno sabe, ou se não sabe vai saber agora, deveria saber. Uma torcida do Vasco ela surgiu justamente por conta disso, porque os torcedores do Vasco estavam sendo agredidos por torcedores rivais. E essa torcida ela surge para defender os torcedores do Vasco, porque eles estavam sendo agredidos simplesmente porque são torcedores do Vasco, né? Então essa torcida surgiu, uma das origens dessa torcida é por conta disso, né? Então a gente entende
a perseguição que há a essa torcida e a gente entende por que o Vasco da Gama ele é tão perseguido, né? Então, o ódio que os outros têm a respeito do Vasco da Gama e aos seus torcedores. É claro que há violências entre torcidas organizadas, não vou falar aqui que todas as torcidas organizadas do Vasco são anjinhos, todas as pessoas são anjos, mas a instituição em si, ela surge com um propósito até mesmo nobre. E a gente fica aqui, né, até mesmo com a frase, né, que ficava quando o Vasco São Januário foi fechado, né, o Vasco foi impedido de ter essa torcida, né, se quiserem acabar conosco, terão que matar todos nós. E mesmo assim, não vão conseguir, porque o Vasco da Gama e a sua torcida irão permanecer. Apesar de tudo isso, apesar da incompetência do poder público em garantir a segurança em clássicos, né? Nós temos aí relatos de vascaínos, né, que viram torcedores do Flamengo descendo justamente na área onde é reservada a torcida do Vasco, torcedores do Flamengo descendo e arrumando confusão com torcedores do Vasco propositalmente, porque não há sentido em torcedores do Flamengo descerem, né, na área ali da UERJ, né? Eles sempre descem do outro lado, né? Que eles entram pelo lado do Bellini. Não há sentido o torcedor do Flamengo ir para ali, e principalmente de torcida organizada, porque eles sabem o que vai acontecer, né? A gente não pode ser ingênuo e achar que torcidas organizadas não vão brigar, né? A gente vive essa realidade. Então eles soltaram ali buscando a confusão mesmo, né? Buscaram a confusão, né? E esse é o relato desse torcedor vascaíno, né? Se não me engano, do podcast Cruz Maltino. Ele informou a polícia, né? Olha, os caras soltaram ali, tá rolando confusão, cara. Vai rolar confusão. E o relato da PM foi, não, relaxa, tem policiamento. E a gente, quem já foi no clássico Flamengo e Vasco, ou Vasco e Flamengo, sabe que a polícia ao entorno, muitas vezes, deixa brigar mesmo. E só depois ela vem com um cacetete para apartar a briga. Mas a prevenção, muitas vezes, ela não acontece. Ela só vem remediar, né, o que parece que às vezes ela deixa acontecer, né? Então a gente fica aqui com a nossa indignação, né? E eu digo aqui mais uma vez, para aqueles que acreditam que São Januário é perigoso, que o perigo é São Januário, que não pode ter clássico em São Januário, as mortes que aconteceram de torcedores vascaínos não foram nem perto de São Januário. As confusões que acontecem no Maracanã e o seu entorno. Ontem, por exemplo, no jogo do Fluminense Lanús, teve confusão dentro do Maracanã, de torcedores da Argentina. Então o problema é São Januário, o problema é o entorno, o BEP é incompetente, que não consegue fazer a segurança em São Januário, mas também não consegue fazer a segurança no Maracanã. Porque as confusões, elas continuam. As brigas, elas continuam. E qual o plano de segurança que tem pro torcedor, pro pai que leva o filho pequeno ao Maracanã? Os poucos que levam sempre voltam aflitos. Vão e voltam aflitos. Vão e voltam com uma certa insegurança no peito, né? Dispostos, obviamente, a fazer tudo para defender o seu filho. Mas o torcedor do Vasco hoje, que garantias ele tem que ele vai poder ir no Maracanã e não sofrer uma agressão por um torcedor do Flamengo? Que garantias o torcedor hoje ele tem de poder assistir um simples jogo do seu time no Maracanã e não vai ter uma confusão ali? E não vão ser pegos por covardes, porque eles ou se juntam em bando e agridem uma senhora, ou sempre estão em maior número para agredir outro torcedor sozinho, né? São covardes. Então é muito complicada a situação hoje no Rio de Janeiro. E reafirmo aqui, por que São Januário não acontece isso? Porque São Januário não é o problema, gente. O problema não é São Januário. Os torcedores de fora, que tem tanta rivalidade quanto os torcedores do Rio, né? Torcedores do Corinthians, torcedores do Cruzeiro, eles vêm aqui em São Januário. Eles entram em São Januário. Por que o BEP consegue garantir a segurança deles, mas não consegue garantir a segurança num Vasco e Flamengo e um Vasco e Fluminense? Por que não é feita a mesma coisa porque os torcedores de fora vêm de ônibus? Faz a mesma coisa que os torcedores do Flamengo e Fluminense. Colocam num ônibus e vem patrulhando com a polícia. Por que os outros conseguem entrar em São Januário e eles não? Porque a má vontade do poder público em fazer jogos em São Januário. Porque aí vai cair a máscara de dizer que sim, São Januário é mais seguro que o Maracanã. E São Januário é mais seguro que o Maracanã. Não tem como afirmar que não é. Basta você ver os últimos jogos. Basta você ver desde que proibiu o Vasco e Flamengo em São Januário. Vasco e Fluminense em São Januário. As confusões continuam acontecendo no Maracanã, mas não aconteceram quando o Flamengo foi jogar em São Januário, né? Então, assim, há uma má vontade do poder público com o Vasco da Gama e há uma coisa preocupante, né? A gente pode botar em um mês,
né, a gente teve 2 torcedores do Vasco mortos, um torcedor com um tiro no pé e uma senhora agredida. Uma senhora e um jovem agredidos. É muito preocupante isso. E o silêncio do clube de regatas do Flamengo, ele demonstra muito, talvez, uma conivência com isso. Era para o Flamengo fazer uma nota repudiando as atitudes de seus torcedores. Ah, mas o Flamengo não pode ser penalizado. Tudo bem, o Flamengo não é para ser penalizado por atitudes irresponsáveis e criminosas de seus torcedores. Eu concordo. O Flamengo não tem que ser penalizado. Mas seria interessante o Flamengo se pronunciar no caso de 2 mortos por seus torcedores. Né? 2 torcedores do Flamengo mataram 2 torcedores do Vasco. Seria interessante uma nota do clube do Flamengo sobre isso. Né? Dizendo que repudia a violência, dizendo que repudia, né, o ataque de pessoas trajadas com seu manto, por assim dizer, entre aspas, né, matando outras pessoas. Né? Seria interessante, né, uma nota, mas, né, é difícil eles fazerem uma nota da tragédia que já aconteceu com os meninos deles, né, no Ninho do Urubu. Imagine, né, de torcedores rivais. Né? Será mais difícil ainda. Então fica aqui apenas a nossa nota aqui do canal de indignação pelo que tem acontecido. A gente espera que o poder público tome as devidas providências, que prenda esses criminosos, né? E que o torcedor do Vasco pelo menos tenha a paz de poder ir aos estádios e não com medo de ser perseguido por criminosos que são trajados com a camisa do clube rival. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Sempre Vasco.